Olá, boa noite. Veja os destaques de hoje no Cidade News, que começa agora. Programa Renegocia vai até o dia 11 de agosto. Delação de Elcio de Queiroz dá detalhes da morte de Marielle Franco. Araçatuba tem 41 registros de testamento vital. Frente Cristã propõe leitura de textos filosóficos nas sessões da Câmara. Deputado estadual Paulo Fiorilo visita Araçatuba. Polícia apreende quase 500 quilos de maconha em rodovias do interior de São Paulo. Carro capota após colisão na Nova Pompeu. Os brasileiros com contas atrasadas de qualquer natureza ou valor, e independentemente de sua renda, poderão recorrer aos órgãos de defesa do consumidor de estados e municípios a fim de negociar suas dívidas. Coordenado pela Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública e batizado de Renegocia, o mutirão nacional começou ontem e se estenderá até o dia 11 de agosto. A iniciativa visa auxiliar os cidadãos em dificuldades financeiras antes de que suas dívidas superem suas capacidades de pagamento. De acordo com o Senacom, o Renegocia e o Desenrola Brasil são ações complementares. A diferença entre as duas ações é que no Renegocia não há um valor limite para a dívida e nem restrição de renda dos consumidores que queiram negociar não só dívidas bancárias, mas também com lojas e serviços como água e luz. O ex-PM Elcio de Queiroz firmou delação premiada com a Polícia Federal e com o Ministério Público do Rio de Janeiro e deu detalhes do atentado contra a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. Elcio está preso desde 2019 ao lado do amigo, o ex-policial reformado Rony Lessa. Eles serão julgados pelo Tribunal do Júri, mas a sessão ainda não foi marcada. No depoimento já homologado pela Justiça, Elcio confessou que dirigiu o Cobalt Prata usado no ataque e afirmou que Rony, de fato, fez os disparos com uma submetralhadora contra Marielle. Elcio disse ainda que o ex-bombeiro Maxwell Simões Correia, o Suel, fez campanas para vigiar a vereadora e participaria da emboscada, mas acabou trocado por ele. Suel foi preso em casa no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, e foi levado para a sede da Polícia Federal, na Zona Portuária. Nessa delação, o senhor Elcio revelou a participação de um terceiro indivíduo, que é exatamente o senhor Maxwell, e confirmou a participação dele próprio e do Rony Lessa. Com isso, nós temos, sob a ótica da Polícia Federal e dos demais participantes da investigação, a conclusão, o fechamento de uma fase da investigação, com a confirmação de tudo que aconteceu na execução do crime. Então, certos aspectos, certos detalhes da investigação sobre os quais pairavam dúvidas, a partir da delação do senhor Elcio, essas dúvidas se acham removidas. E segundo o portal Hoje Mais, os cartórios de notas do Brasil vêm registrando crescimento na procura pelo testamento vital feito por meio das diretivas antecipadas de vontade. Segundo o Colégio Notorial do Brasil, São Paulo, por meio deste documento, a pessoa pode deixar registrada as orientações sobre como deseja ser tratada, caso venha ficar incapacitada de expressar sua vontade em razão de acidente ou doença grave. Segundo o levantamento do CNB, desde 2012 foram feitas 41 escrituras públicas de testamento vital somente em Araçatuba. O interessado em registrar uma DAV deve ir a um cartório de notas munido dos documentos pessoais. O testamento vital também pode ser realizado de forma eletrônica por meio da plataforma digital nacional enotoriado.org.br. Começou a tramitar na Câmara de Araçatuba um projeto de resolução de autoria da Frente Parlamentar Cristã, prevendo a leitura de textos filosóficos ou de reflexão no início das sessões ordinárias e extraordinárias da Casa. A proposição traz modificações no regimento interno da Câmara. E, segundo o texto, o vereador inscrito poderá fazer a leitura em sessões ordinárias e extraordinárias de um texto filosófico, científico, literário ou de reflexão, à escolha do vereador, pelo tempo de até 2 minutos. E após isso será executado o hino de Araçatuba.
A proposta menciona a decisão recente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que declarou inconstitucional parte do texto do regimento interno, a leitura bíblica antes do início das sessões e o uso da frase sob a proteção de Deus. Segundo o vereador Maurício Bem-Estar, que integra a Frente Parlamentar Cristã, a modificação regimental vai contemplar várias culturas e linhas de pensamento. O deputado estadual Paulo Fiorilo esteve em Araçatuba hoje para se encontrar com lideranças políticas e também esteve em nossos estúdios para conversar com a repórter Joyce Monielli sobre a sua viagem à região. Boa noite, Joyce. Boa noite, Dani. Estamos recebendo aqui hoje no Cidade News o deputado estadual Paulo Fiorilo, da bancada do Partido dos Trabalhadores. Deputado, primeiramente, muito obrigada pela sua presença em nossos estúdios. A sua passagem por Araçatuba é certamente para estabelecer contatos com as lideranças do partido na região e ouvir as suas reivindicações? Joyce, primeiro eu queria agradecer muito o convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. A ideia da visita ela não só para estabelecer relações, mas para também prestar contas do trabalho que a gente está fazendo nesse segundo mandato, que começou no último dia 15 de março. Então a gente está aproveitando o recesso para viajar, não só aqui em Araçatuba, mas na região. Essa já é a terceira rodada de viagens que nós fazemos em julho, para poder dar retorno, para discutir os problemas das regiões, para pensar um pouco projetos que a gente vai apresentar lá na Alesp. E quais são, de maneira geral, as reclamações que os trabalhadores do interior têm lhe informado? Então, não só os trabalhadores, mas com quem eu tenho conversado, acho que um problema gravíssimo que o Estado enfrenta hoje é a questão da saúde. A gente tem problema com as santas casas, a gente tem problema com as unidades de saúde. Eu tive em Buritama, por exemplo, o pessoal estava reclamando dos remédios de alto custo, que o Estado não tem repassado para as prefeituras. Isso é um problema grave que a gente está acompanhando. Além da falta de médicos e de outros medicamentos que a rede básica, a rede pública tem que distribuir. Então a gente tem acompanhado muito de perto. Esse é um problema grave, que precisa ser equacionado, que o governo do Estado precisa ajudar as prefeituras e que as prefeituras precisam também dar respostas a partir desse trabalho feito em conjunto com o governo do Estado e com o governo federal. Em Araçatuba, quais são as reivindicações? Eu tive num assentamento Hugo Herédia, que me apresentou alguns problemas na área de educação com a escola. Eu já tive com o prefeito, ele disse que tem cuidado dessa questão da educação. A gente está pensando se é possível alguma emenda lá para a escola do assentamento, mas eles também reclamaram o problema do transporte. Tem lá uma questão, a necessidade de comprar equipamentos para equipar a cozinha que eles fizeram para produzir doce. Então a gente tem acompanhado isso lá no assentamento. Mas também a gente teve em outras áreas que a gente visitou que também apresentam demandas. Qual que é a sua avaliação desses 7 meses de governo do Tarcísio de Freitas? Então, se eu olhar do ponto de vista da produção legislativa, durante esse período ele foi muito frágil, ele não apresentou nenhum grande projeto. Apresentou projeto para desapropriação de áreas onde teve inundações em São Sebastião, a questão da renovação dos contratos da saúde, aumento para os policiais, aumento do salário mínimo, abono, a lei de diretriz orçamentária e uma mudança num contrato de financiamento. Portanto, nada estruturante e nada muito profundo. Na minha avaliação, os 6 meses foram 6 meses com uma produção muito frágil. A gente espera agora o próximo semestre para ver como é que ele vai se portar do ponto de vista do legislativo. Nas regiões, ele tem mantido a transferência de recursos que o governo anterior tinha se comprometido, mas ainda é muito pouco para um governador. Se a gente comparar com o governo Lula, em 6 meses o governo Lula aprovou a reforma tributária na Câmara, aprovou o arcabouço fiscal, retomou projetos como Minha Casa Minha Vida, mais médicos, agora o PAA, que é um programa importante para a agricultura familiar aqui da região. Portanto, é um governo que produziu muito em 6 meses, enquanto o Tarcísio produziu muito pouco. Sobre esse impasse do governo federal e do governo estadual sobre o funcionamento das escolas cívico-militares, o que você acha? Eu acho que não tem um impasse. O governo federal tomou uma decisão. É muito recurso para pouca produção no caso das escolas. E o governo federal disse, olha, a gente vai terminar esse programa. Se os estados quiserem continuar, é uma opção dos estados. Agora, na minha opinião, é um erro, porque assim, você não pode colocar um policial para tratar de educação, até porque a educação ela tem que ser multifacetada, ela precisa ser entendida como um instrumento para transformar um indivíduo e não para doutriná-lo.
Então, a gente entende que o governo federal tomou uma decisão correta, recursos a mais para a educação específica, essa forma de tratar a educação, na minha opinião, é um equívoco que o governo federal tomou uma atitude correta. O governo do estado, ao contrário, resolveu manter. Vai manter com os recursos próprios, mas assim, tem uma baita contradição que eu quero te contar aqui. O governo do estado está propondo retirar 10 bilhões da educação para passar para a saúde. Se o governo quer gastar dinheiro com escola cívico-militar, vai tirar 10 bilhões, então vai gastar mal e vai ter menos dinheiro. O senhor tem, em sua atuação parlamentar, se mostrado preocupado com a geração de empregos. Apesar do esforço do governo federal, o número de pessoas desempregadas é alto. Como minimizar esse problema? Então, primeiro, a registrar que o governo federal tem feito um esforço grande e a gente tem percebido que diminuiu o desemprego, aumentou a oferta de empregos. Agora, é preciso também ter o Estado olhando para essas questões. Um dos debates que a gente tem feito na Lesp é a ideia de uma frente parlamentar que discute o desenvolvimento regional, pensando nas pequenas cidades e como o Estado pode ser indutor de desenvolvimento. Quando você traz uma empresa para uma região, desde que ela não polua, desde que ela não entre em confronto com o meio ambiente, ela pode gerar emprego e renda para a cidade e para o entorno. É esse trabalho que a gente está fazendo e a gente espera que o Estado, que o governo do Estado também ajude como indutor do desenvolvimento. A gente vai começar um debate agora, em agosto, com a região do Pontal do Paranapanema, lá na Lesp, e depois queremos fazer com a região de Araçatuba, pensando no diagnóstico da região e quais são as ações necessárias. Deputada, aproveitando a sua presença aqui, sobre a delação premiada do Elcio de Queiroz, será que finalmente chegaremos a uma conclusão sobre o assassinato da Marielle Franco? Essa é uma situação difícil, porque a gente viu que no governo Bolsonaro não avançou em nada as investigações e agora com a Polícia Federal a gente tem uma delação premiada e mais gente sendo apontada como responsável pelo crime. Eu espero, assim como o ministro Dino disse nas redes sociais, nas entrevistas, que quem sabe a gente, a partir dessas delações ou dessa delação, a gente tenha um mandante, quem pagou, quem mandou assassinar a Marielle. Até porque é inadmissível que um país não tenha uma resposta tão importante para uma situação tão grave como a gente viu. Deputado, quero agradecer novamente a sua presença aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço, estou à disposição de vocês. Obrigada. Eu que agradeço. E quase 500 quilos de maconha foram apreendidos na noite de ontem em Olímpia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma equipe tentou abordar um carro na BR-153, mas o motorista desobedeceu a ordem e fugiu por cerca de 50 quilômetros. E durante a fuga, fez diversas manobras irregulares, mas foi abordado na rodovia Assis Chateaubriand, perto de Olímpia. Dentro do veículo foram encontrados 754 tabletes de maconha. O suspeito de 24 anos confessou que ganharia R$10 mil para transportar a droga ao estado do Ceará. Ele foi preso e permaneceu à disposição da Justiça. Um capotamento foi registrado na noite de ontem, no início da Nova Pompeu, em Araçatuba, após a colisão entre dois veículos. Os dois carros eram conduzidos por mulheres que tiveram ferimentos leves, segundo a polícia. E o caso aconteceu pouco depois das 20 horas, no cruzamento da Avenida Pompeu de Toledo com a Rua Anhanguera, que é paralela à rodovia Marechal Rondon. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, a condutora de um Jeep Compass acessava a Pompeu após passar por debaixo do pontilhão da Rondon, quando teve o carro atingido por um Hyundai que seguia pela Anhanguera, sentido Guararapes. Ela disse aos policiais que não teria visto o carro antes de iniciar o cruzamento. Com o impacto, o Jeep capotou e o Veloster, que teve a frente bastante danificada, foi parar sobre o canteiro entre as duas pistas da Pompeu. Veja agora a previsão do tempo em Araçatuba para amanhã. As temperaturas vão variar entre 19 graus na mínima e 32 graus na máxima. Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer. A umidade relativa do ar vai oscilar entre 24% e 84%. A intensidade de ventos não passa de 12 km por hora. Estamos chegando ao final do Cidade News. Obrigada pela audiência. Voltaremos amanhã às 20 horas com mais informações. Tenham todos uma ótima noite.